Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia neste momento de proteção, nestes trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz e Yogananda e toda a cúpula da Ordem da Cruz do Triângulo que nos acompanhem. Que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente neste momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos viés de conformação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegarmos mais próximos da verdade. E assim, rogamos a Jesus para que permita que sejamos protegidos neste momento de união. E um evangelho que eu escolhi. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai para aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-os também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensas tereis? Até os pecadores emprestam os pecadores, para que receber de forma a mesma quantia. Ao contrário, amei os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma quantidade com que medirmos os outros, vós também sereis medidos. Bom, começando, né, a palestra de hoje, ela pode ser um pouco polêmica devido ao tema, mas o intuito que eu vou trazer hoje não é fazer nenhum juízo de valor, então o intuito não é eu trazer uma opinião pessoal ou inferir nenhuma opinião pessoal, eu acho que o intuito é eu trazer informações que possam despertar a busca pela verdade dentro de cada um, né? É trazer algumas provocações para que cada um crie em si questionamentos para que assim chegue numa verdade que é boa e suficiente para cada um, né? Então hoje o nosso tema é sexualidade e identificações atípicas. Quando a gente fala de sexualidade e identificações atípicas, nós temos que traçar uma linha do tempo, né? Referente aí toda a história dos estudos sobre a sexualidade, né? Ou pelo menos uma boa parte que for possível a gente trazer. A visão da ciência sobre a sexualidade, ela remonta desde muito antes do século XX, né? Então ela passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Mas pode-se dizer que esse estudo começou, né, quando algumas pessoas começaram a procurar terapias e começaram a procurar profissionais de psiquiatria, que naquela época a psicologia não era assim algo tão grande, né? Porque elas não se encaixavam naquele padrão de heterossexualidade monogâmica, que era um suposto padrão naquela época, né? Ou seja, você tem que casar com uma pessoa que seja de um gênero oposto, né, diferente do seu, e ficar com aquela pessoa o resto da sua vida, né? Então tudo que fugia disso era considerado algo anormal, era considerada uma doença, e as pessoas começaram a procurar, muitas pessoas que se interessavam pelo mesmo sexo, pessoas que queriam ficar com muitas pessoas, elas começaram a procurar terapias porque elas não se encaixavam nesse padrão de heteronormatividade, né?
E aí, no século XX, essa perspectiva dos desvios sexuais, ela já estava muito alta, né? Então, em 1862, nós tivemos a criação da APA, que foi a American Psychological Association, que foi fundada por G. Stanley Hall. O G. Stanley Hall, ele era um médico, um psiquiatra que estudava bastante sobre a questão da sexualidade, também sobre a questão da psicologia na parte da educação, né, e toda a importância de acompanhar os jovens nessa idade. E ele, junto com mais de 20 homens, criaram essa associação para falar dos estudos voltados para a sexualidade e também para a parte de educação, né? Inclusive, ele trouxe nomes muito grandes, como Freud, que na época, né, morava lá na Europa. Ele trouxe esses nomes, assim como muitos outros pesquisadores, para palestrar e falarem, né, neste grupo aí, que era muito forte aqui nos Estados Unidos e também no Canadá, né, para o lado de cá. Já no início dos anos 1900, apesar de muitos teóricos lutarem contra o conceito da homossexualidade, né, então tinha muitas pessoas que falavam que isso não era normal, que não podia falar sobre isso, a opinião contrária ainda era muito maior, né? Então a gente tinha uma divergência de opiniões muito grande, né? A gente tinha, por um lado, pessoas que achavam esse comportamento como atípico e anormal, e pessoas que falavam que isso deveria ser normalizado, né? Então, a partir dos anos 1900, tinha muitas pessoas que acreditavam ainda que a homossexualidade ela era considerada uma doença, né? Então, em 1948, ela foi colocada no CID, né? O CID é a classificação internacional de doenças, né? Todas as doenças físicas ou psicológicas, né, emocionais, elas são colocadas dentro desse CID, né, que é a classificação. Então, tuberculose, dengue, enfim, tudo a doença, quando uma pessoa sofre um acidente e ela entra para a categoria de pessoas com deficiência, a doença dela tem um CID, né? Então esse código, ele é geral para todo. Só que aí dentro da psiquiatria e da psicologia nós temos um manual que é só nosso, né? Então em 1952 ela foi colocada na primeira edição do DSM, que é uma sigla resumida para um nome em inglês, mas a tradução é Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Né? Então, em 1952, a homossexualidade ela foi colocada no DSM, que hoje nós estamos entre os 5 e os 6, no DSM, na primeira edição, como um transtorno mental. Então, além de ser uma doença, ela também era considerada um transtorno mental. Contrariando muitos psicólogos e muitos psiquiatras, em 1973, a APA tira, né, a homossexualidade da classificação de doenças, né? E pouco tempo depois, em 1990, a OMS fala que a homossexualidade de fato não é uma doença, né? Então a Organização Mundial da Saúde tira isso, né? A homossexualidade do que era considerado antes como doença. E nessa época que nós podemos falar, né, daqui do Brasil, é que a época de 1990 ela foi muito marcada politicamente pelo governo Collor, né? E aí era um momento em que a economia do país em si ela estava muito turbulenta, né? As pessoas acabavam focando as suas ações e as suas intenções e a sua atenção para o cenário político-econômico, né, o cenário financeiro do país que foi por água abaixo. Então isso deu espaço para que outros movimentos, como o movimento a favor da homossexualidade, por exemplo, viessem mais à tona, né? As pessoas acabaram se aproveitando desse espaço, né, que estava ali sobrando, para focar atenção em outros movimentos que também eram importantes, né? É importante a gente falar que, para a ciência hoje, a homossexualidade ela não é
uma escolha, né? As pessoas, elas não escolhem ser assim, isso para a ciência, né? Existem muitas opiniões que divergem em relação à origem, né? Então tem pessoas, estudos que falam tanto que existem comprovações científicas que logo no útero já dá para você ver por meio da genética se essa criança vai ser ou não, assim como há estudos que dizem que isso não é possível, que isso é uma invenção. Existem pessoas que falam que é uma escolha, que não é mesmo um consenso geral, de fato é que não tem como. É uma questão que pode ser considerada multifatorial, mas não tem exatamente uma causa, né? Então, não é igual na questão dos genomas, né? Que se for assim vai ser mulher, e se for assim vai ser homem, né? Não tem nada que comprove de fato que aquilo ali a pessoa nasceu ou que a pessoa escolheu ser daquela forma. Para a psicologia, a visão ela difere em muitos lugares, né? De acordo com cada abordagem. Então, para Freud, a homossexualidade ou a bissexualidade provém de uma identificação dessa criança com um dos genitores logo no início da sua vida. Para Elis, que é da psicologia cognitiva comportamental, ela diz que é relacionada por meio de um trauma ou uma crença irracional proveniente de um trauma, alguma coisa que ela viveu também nos primórdios da vida. E para Rado, que também é um psicólogo estudioso da comportamental, ela diz que o medo de você se relacionar com uma pessoa que seja do gênero oposto do seu faz com que essa pessoa tenha aí indícios ou inclinações a ser uma pessoa homossexual ou bissexual. Então a gente percebe que varia aí de acordo com cada abordagem, né? Mas em 1999, o Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que regula tudo, né, que nós temos relacionados ao estudo, proibiu que os psicólogos utilizassem terapias com o intuito de consertar, né, muito entre aspas, aquelas pessoas, porque não existe, né, na visão da psicologia como você consertar uma pessoa, e até então é uma opinião que ainda se diverge, né, tem muitos psicólogos que inconscientemente eles acabam tentando fazer com que a pessoa enxergue outras formas que seja como se fosse para consertar, né? Então isso é uma prática que, se for denunciada, esse psicólogo, por exemplo, pode perder, né, o seu CRP, a sua licença para trabalhar como psicólogo, né? E eles tiraram o termo homossexualismo do vocabulário, porque o sufixo ismo ele provém da palavra doença, né? Então, quando você fala homossexualismo, apesar de já não ser mais considerado uma doença, quando a gente fala homossexualismo, a gente está querendo inferir que é uma doença por conta desse sufixo, que é o que significa, né, o sufixo ismo. Então, esse é um pouquinho do contexto, né, que a gente teve do estudo. Hoje, a homossexualidade, então, ela não está mais nem no DSM, não é mais considerada uma doença, então ela saiu do CID também, só que transtornos relacionados com a sexualidade em si ainda seguem, né, dentro do DSM-5, né, como necrofilia, entre outras parafilias, né? Então, apesar da homossexualidade não ser considerada um transtorno, há coisas que são relacionadas com homossexualidade que ainda estão e elas continuam pelo DSM-5, né? Que é o nosso manual aí de todas as doenças psicológicas. Porém, contudo, entretanto, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente também tem algo muito relacionado com as identificações atípicas, e algo que eu tenho visto muito em alta, apesar de não ter muito estudo histórico, né, muito estudo acadêmico, é a questão dos Therians, né? Que é o que a gente tem visto muito em alta com aquela questão de pessoas que se identificam parcial ou totalmente com um animal ou com uma forma de animal, seja esse animal vivo ou seja esse animal já em momentos de animais que já estão extintos, né? Como, por exemplo, os dinossauros, né? Então, são pessoas que falam que se identificam com a questão de ser um dinossauro. O que não é tão conhecido e a gente acaba tendo esse espaço para discussão é que as pessoas que se consideram Therians não necessariamente elas são pessoas com transtornos mentais.
né? Dentro de psicologia, nós temos psicologia e psiquiatria, nós temos um distúrbio mesmo, né? Que é a licantropia atípica. A licantropia atípica, de fato, ela rompe totalmente com a realidade, né? Então, a realidade é inexistente para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela de fato acredita que ela está se transformando naquele animal. E isso era muito comum naquela época, que foi exatamente, inclusive, a origem da palavra Etéria, né? Que as pessoas acreditavam que elas se transformavam em lobisomens, por exemplo. Né? Então, a origem da palavra, ela remete isso, e na licantropia atípica, de fato, aquela pessoa, ela tem algum transtorno mental, como, por exemplo, uma psicose, uma esquizofrenia, e na cabeça dela, a realidade dela foge da realidade normal, né, do que nós estamos vivendo. Na cabeça dela, ela, de fato, se transforma naqueles animais. Já os Therians, elas têm uma experiência muito subjetiva, né? Uma experiência que acontece muito na cabeça dela, né? É uma identificação muito espiritual, porque, como eu disse, o termo é um termo muito antigo que remete Therian, que é animal selvagem, né? E Anthropos, que é homem, né? Então, são homens que se transformavam em animais, que naquela época, no início do século XX, era uma palavra que referia-se a pessoas da cultura e do folclore que acreditavam que elas se transformavam em animais, como, por exemplo, o boto cor-de-rosa aqui, ou a mula sem cabeça, é do nosso folclore nacional, né? Então são pessoas que acreditavam que elas se transformavam em animais e era algo muito mais mitológico. Então, no popular hoje, no dia a dia, essa experiência dos Therians, ela é muito mais subjetiva, né? Ela é muito mais na cabeça da pessoa, não necessariamente ela rompe com a realidade. Às vezes é mais uma identificação espiritual, com o espírito daquele animal. Então, nossa, eu acho que os gatos são animais independentes, espirituosos, então eu me identifico com a questão dos gatos, né? Mas, muito embora, então, a licantropia típica seja, de fato, uma doença mesmo, porque ela rompe com isso, né? Então, ela precisa de tratamentos médicos, e o Therian seja algo muito mais subjetivo, nada impede com que os Therians tenham também algum transtorno mental. Então, um estudo de 2022 mostrou que foi feito com mais de 100 pessoas que se consideravam Therians, né, se chamavam de Therians, se identificavam com algum animal, e 55% dessas pessoas, elas relatavam que elas tinham algum transtorno, ou de ansiedade ou de depressão, voltado pela questão de solidão. Elas se sentiam muito sozinhas e aí elas encontraram nisso um refúgio. E 85% dessas pessoas disseram que elas encontraram na comunidade Therian o acolhimento que elas precisavam para a vida, né? Então, às vezes a pessoa não é mesmo, ela não tem nenhum transtorno, mas ela tem transtorno voltado para uma fuga da realidade, né? Um rompimento com a realidade, mas ela é muito solitária e ela encontra nessa comunidade uma forma de pertencimento, né? De fazer parte de uma comunidade, que faz com que a gente também tenha um paralelo com a questão de signos, né? Que é a questão de você vestir uma camiseta e fazer parte de algo, né? Que dá essa questão de pertencimento. Então, inclusive, não tem uma causa específica, né? Pode ser que as pessoas acabem se considerando Therians por questões de pesquisar sobre um assunto, por um animal. Pode ser que elas tenham tido um trauma, pode ser que elas tenham tido algum distúrbio, alguma coisa quando elas eram crianças, mas boa parte, de fato, remete ao contato com a internet. Então, acho que aí já entra um ponto de atenção para a gente ter em relação aos nossos filhos, por exemplo, né? Que é essa questão da educação, né? Que muitas pessoas relataram que elas começaram a fazer parte da comunidade porque elas se sentiam sozinhas e a comunidade as acolheram, né? Quando a gente fala do ponto de vista da política, nós não falamos que o terianismo, ou que a questão dos Therians, né, ou a questão da sexualidade, homossexualidade, tenham algum ponto, né, algo relacionado com a política em si. Mas o que a gente pode falar é que o terianismo, assim como a homossexualidade, ele acaba sendo mais falado
quando a gente está falando sobre em uma sociedade onde a liberdade ela é propagada em espaços progressistas, que é o que nós estamos vivendo hoje com o governo esquerdista, né? Então, não significa que eles apoiem ou nada disso, mas eles dão muito espaço para que as pessoas sejam quem elas querem, para que elas sintam o que elas quiserem, para que elas façam o que elas querem, e isso traz um ponto muito importante, porque em 1970, uma reflexão muito grande, né? Foucault, que é um pesquisador, um filósofo, um estudioso muito grande, ele trouxe o conceito da biopolítica. E o conceito da biopolítica mostra que, ao invés de proibir, o Estado e as instituições, elas criam condições para que as pessoas se autorregulem. Então, para que elas criem as próprias realidades, né? Para que elas sejam felizes, para elas fazerem o que elas querem, porque eles acreditam que quando as pessoas estão felizes e elas ficam ocupadas consumindo, entretendo-se com aquilo que é importante para elas, elas não percebem que elas estão sendo controladas, né? Então, acho que esse é um ponto de reflexão muito grande para a gente, né? Principalmente na questão dessa propagação, na questão de ser vista como algo normal, quando claramente não é uma questão, não é, pode ser que a pessoa de fato ela tenha uma experiência subjetiva, mas a partir do momento em que ela começa a se vestir, se comportar, a andar de quatro na rua, colocando fantasias e tudo mais, a gente já percebe que não é algo tão subjetivo, né? Já passou do nível aí que seria aceitável para um comportamento, né? Assim como outras parafilias, né? Então eu me pergunto se a gente não está deixando as pessoas fazerem isso, o que elas querem, não estamos dando outras maneiras de suporte, outras maneiras de apoio para que essa pessoa não perceba outros pontos, né? Relacionados aí com política, enfim, com controle, com a questão mesmo de direção que a gente acaba tendo dentro da sociedade, né? Deixa o povo fazer o que eles querem e deixa a gente fazer aqui também da nossa maneira, assim eles ficam mais ocupados atacando as pessoas que não concordam com os Terians do que com quem está roubando todo o país, por exemplo, né? E alguns diagnósticos, né, estão relacionados também, tanto com a questão de Therian, quanto com a questão, principalmente com essa questão dos Therians, né, que nós temos que é a disforia de identidade, que também pode acontecer relacionada à sexualidade, que é quando a pessoa sente uma repulsa, ela não concorda com aquilo que ela nasceu, então pode ser algo tanto relacionado com a sua identidade, né, a parte física, quanto a questão também de orientação, então a pessoa tem uma disforia com aquilo e ela quer ser uma outra coisa. Transtornos dissociativos, como a questão das múltiplas personalidades, né? Então a pessoa tem algum trauma na vida dela que faz com que ela crie múltiplas personalidades, então há casos que uma dessas personalidades, dessas identidades, perdão, possa ser um animal, por exemplo, porque, sei lá, naquele momento que estava acontecendo a situação que fez com que ela rompesse e criasse uma nova identidade, um objeto de apoio que ela tinha era um gato. Então, nos momentos em que ela está se sentindo muito vulnerável, ela acaba assumindo a identidade de um gato. Então, isso pode ser relacionado. E também a questão do espectro autista, né? Então, são pessoas que, quando elas estão em situações de muito desconforto social, elas acabam assumindo outras formas para se sentirem confortáveis, como uma forma mesmo de lidar com aquilo. E, por fim, as parafilias mesmo, né? Que é a questão da fixação em práticas ou fantasias incomuns, como adultos, por exemplo, que têm aí, eles acham que eles são crianças e se comportam como bebês, né? Então, isso, de fato, é um transtorno mental que também pode estar relacionado ali com a questão dos Therians, além da questão das disforias e da questão da depressão, enfim, da questão da ansiedade que pode ocasionar. Então, acho que isso era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês em relação a contexto histórico, né? Hoje, então, nós falamos que a sexualidade, ela não né, a homossexualidade, a bissexualidade, enfim, ela não é mais considerada uma doença, muito embora as suas
vertentes ainda estão dentro do DSM-5 hoje, né, que é a questão dos transtornos mentais relacionados com a parte da sexualidade, como as parafilias. Os Therians é um assunto muito recente, ao mesmo tempo que não é, né, como eu disse, remete lá desde o século, muito antes do século XX, mais voltada para o folclore, mas hoje está tendo uma questão muito popular, uma questão do movimento político da sociedade que nós estamos vivendo hoje, e o ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês é isso, né? Será que por nós estarmos vivendo, né, nesse mundo progressista, onde tudo ele é liberal, onde todo mundo é incentivado a ser o que quer, quem quer de fato, as pessoas estão preocupadas com as outras para elas se sentirem bem como elas querem, ou tem alguma coisa por trás, né? Eu me preocupo tanto com você que eu posso deixar você ser uma formiga? Tipo, tudo bem você querer ser uma formiga? Será que é uma preocupação genuína, ou a gente não tá falando de algo maior que é faz o que você quer fazer e eu vou fazendo aqui do outro lado e você nem vai perceber? Então, eu acho que é isso. Acho que na minha parte é isso, gente. Alguma dúvida? Eu trouxe bem pincelado porque tem muita coisa. Historicamente tem muita coisa envolvida também, tem muitos outros anos, mas eu quis trazer de uma forma sucinta, rápida e pincelada para não ficar algo muito maçante também em relação a cronológico, né? Podem fazer suas perguntas. Bom, Bia, obrigado pela palestra. Eu achei muito polêmico. Bem polêmico. É polêmico? Não sei nem como fazer as perguntas. E eu achei muito inteligente a sacada que você teve de que quando foi tirado a APA, se não me engano, né? Daqui? Da OMS? Isso. Que foi quando tava o Collor, né? Que aí tava todo mundo focado na economia, né? Então ninguém se preocupou com isso. Isso foi muito bem sacado. Bom, a pergunta, vou direto acho que para a pergunta principal, que é, do ponto espiritual, como você classifica a homossexualidade? Acho que é um assunto bem polêmico, né? Pelo que a gente estuda, a gente sabe que do ponto de vista de reencarnação, do propósito que nós temos enquanto nós estamos aqui na Terra, o esperado, né, é o que acontecia lá antes do século XX, né, que é a heteronormatividade, o relacionamento monogâmico, né, que é você se relacionar com uma pessoa que seja do outro gênero, ter aquele relacionamento, você procriar, ter filhos, continuar com a espécie, né. Porém, nós sabemos que quando a gente fala de amor, né, para a espiritualidade, o homossexualismo ele é mais aceito entre homens, né? Que a questão do homossexualismo em mulheres, segundo a espiritualidade, é algo muito mais social, político e local do que relativamente a questão de você querer se relacionar. Eu, Bia, particularmente, eu acho muito difícil falar sobre isso, porque amor é uma coisa que a gente não consegue quantificar. Então, eu acho que eu não estou no meu lugar, assim, de falar que uma pessoa não pode amar. Ela até pode amar, mas do ponto de vista do que é esperado para aquela reencarnação dela, aquilo não é o que deveria acontecer, né? Tem muitas pessoas que acabam se relacionando com pessoas de outro gênero, e aí eu até tenho que concordar, talvez, com alguns estudos, né, dentro da psicologia, como a questão, por exemplo, do medo de você se relacionar com uma pessoa do gênero oposto, talvez por algum trauma, talvez por alguma experiência, talvez por coisas simples, né? Eu via meus pais brigando quando eu era pequena, então eu acho que se eu me relacionar com um homem vai ser da mesma forma, então eu vou me relacionar com mulheres, né? Então eu acho que não tem cura, né? E isso do ponto de vista da psicologia, mas quando a gente infere com a questão de sociedade em si,
Eu acho que a gente está normalizando muito que as pessoas, que as crianças desde pequenas, elas se identifiquem com uma coisa que muitos anos depois pode ser que elas não sejam, né? Às vezes foi algo momentâneo, às vezes foi algum medo, às vezes foi algum receio, às vezes foi uma pessoa que ela amou muito e ela acabou confundindo o amor ágapos, né? Ágape, que é o amor um amor universal por todos os seres com um amor de relacionamento, né? Um amor aí de cônjuge, né? E às vezes ela amava de fato aquela mulher, ou ele amava de fato aquele homem como um ser, como tudo, e achava que era um amor voltado para a parte de casar, enfim, ter um relacionamento, né? É isso que eu ia falar, porque eu vejo que nós falamos também que por causa do amor acontece e acaba não sendo condenável, sabe? Acaba tendo, sim, talvez uns karmas, mas que viva o amor, né? Exato. Do que deixar. Mas eu também penso que não devemos deixar uma resposta tão simplificada assim, porque é isso que você falou agora, o amor não precisa ser vivido em questão de relacionamento, né? Ele pode ser vivido de uma outra forma. Exato. Não necessariamente precisa morar com a pessoa e ter esse relacionamento conjugal, né? Exato. Então, acho que é difícil a gente falar isso, né? Porque ao mesmo tempo que, do ponto de vista de aproveitamento, está sendo algo desperdiçado, ao mesmo tempo ela também está construindo as histórias de amor na vida dela, que pra gente é uma das coisas mais importantes de serem vividas aqui, né? Mas particularmente para a mulher, de acordo com a espiritualidade em si, é algo não condenável, pelo amor de Deus, mas é algo que ela está desperdiçando muito a chance, porque a mulher ela vem numa posição muito sagrada, né, de gerar vida, né, de educar, de fazer esse papel de mãe, não que ela não possa fazer isso estando no relacionamento com uma outra mulher, a gente sabe que hoje existem muitas e muitas outras formas, mas o que a gente percebe na questão de aproveitamento é que tem muitas mulheres que acabam não querendo, né? Eu vou adotar, que é uma situação muito, muito digna, tem muitas crianças precisando de amor, mas acaba sendo muito difícil a gente falar isso pela polêmica envolvida, né? A gente fica meio que no meio caminho entre concordar e ao mesmo tempo pensar além e concordar e discordar, né? Então é difícil. O que vocês acham? Polêmico. Obrigado pela palestra, Bia, muito completa e bem polêmica mesmo. E eu penso que a maior forma de demonstração de amor com alguém é o seu esforço pro crescimento dessa pessoa, sabe? Nós vemos isso, por exemplo, nos pais que amam o filho, né? O pai, ele tá se sacrificando a vida inteira para ver seu filho bem, pro crescimento dele, né? Mas aí isso cai num assunto delicado, porque nem sempre o que vai fazer bem momentaneamente para aquela pessoa é o correto, né? Então o negócio é pensar a longo prazo. Será que, igual você falou, que eu achei até engraçado, será que a forma de um pai amar um filho que tá sofrendo é falar, não, se identifica com uma formiga que você vai ficar bem. Exato. Sabe, a longo prazo não vai dar certo, não faz sentido. Talvez nem a curto prazo, né? Então, pensando nisso, eu fiquei curioso também em saber se, não sei se essa resposta assim, você vai ter agora, mas se também existe alguma consequência física para a pessoa que se identifica por muito tempo com uma coisa que ela não é, dessa forma, por exemplo, os Therians, né? Olha, eu acho que depende muito do que a pessoa faz dentro do mundo Therian, né? Eu acho que eu vi um caso de acho que era um milionário japonês, se não me engano, que ele pagou para ele ser transformado num cachorro, basicamente. Então ele tem a fantasia que parece de fato um cachorro. Ele anda, de fato ele se comporta, ele come. Então assim, eu não sou médica, mas eu tenho certeza que ele não, se ele continuar andando de 4 para um corpo que não foi feito para isso, daqui a um tempo ele vai ter problema nas juntas, problema na coluna. Sim, se ele continuar comendo uma comida que não tem os nutrientes que o corpo dele biologicamente precisa, ele vai desenvolver uma anemia, vai desenvolver outros problemas, né? Então,
Eu acredito que sim, dependendo do ponto de vista que a pessoa vive naquele mundo, né? Do que ela faz para ela fazer parte deste universo. Do ponto de vista psicológico, ela vai ter problemas muito grandes, né? É a questão, às vezes, dela querer se excluir do restante da sociedade, querer viver apenas naquela bolha, com pessoas que são iguais a elas, que vivenciam e participam daquele mesmo universo. Então, às vezes ela pode se afastar até mesmo da própria família, que não aceita isso, então ela fala que a família dela é a família dos términos, então eu me pergunto se daqui a uns anos, se isso vai continuar tão propagado como ele é hoje, como que essa pessoa vai estar no futuro. A questão, às vezes, se ela mudar de ideia, se ela se arrepender, né, como que vai ser neste psicológico da pessoa no futuro? Será que ela vai estar preparada para ela abraçar tudo que ela viveu e falar, pô, daqui para frente eu não sou mais isso, eu não vou viver mais isso, eu não concordo mais com isso, eu quero ser uma outra pessoa, né? Será que ela vai estar preparada pelas consequências que vão vir também pelo que ela fazia, né? Quando a gente fala de dissociação de identidade, né, que são as pessoas que elas não se identificam com o corpo que elas nasceram, a gente tem uma discussão muito polêmica dentro da psicologia e da psiquiatria, né, que são pessoas que apoiam que crianças, por exemplo, elas passem pela transição de gênero, ou então, não que elas façam a cirurgia, mas que elas se comportem como tal, desde crianças, porque desde criança ela já está apta a decidir se ela se identifica como um homem ou como uma mulher. Eu, Bia, particularmente, não concordo muito com essa ideia, né? Eu já vi vários casos na faculdade, eu já fiz um estudo de uma mulher, acho que era um homem que fez a transição para uma mulher, hoje é uma mulher trans, depois se arrependeu porque ela percebeu que não era isso que ela queria, e uma vez que você fez a cirurgia, você não consegue desfazer. Né? Então ela percebeu que o problema não era aquele corpo, o problema era como ela se sentia, e o problema era como para quem ela se sentia, para quem era o objeto de prazer dela, por exemplo. Então acho que é uma coisa muito polêmica você dar essa liberdade logo cedo para uma pessoa que está construindo todo o seu cognitivo, construindo toda a sua verdade, porque a gente constrói a nossa verdade perante o que nós vamos vivendo no decorrer da vida. Então, as experiências que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, elas fomentam e fazem parte de quem eu sou hoje. Então, eu tenho certeza que com 8 anos eu não sabia nada do que eu ia querer hoje com quase 30. Né? Então, acho que os pais têm um papel muito difícil, né, neste momento, de você falar com as suas crianças, de você dar uma certa liberdade para ela experimentar, para ela saber, para ela também não viver no mundo de Bob, porque quando ela sair de casa ela vai querer experimentar tudo, então ela tem que experimentar parcialmente, mas ao mesmo tempo não é um comportamento que você tem que incentivar, né? Sim. Eu vi um vídeo muito engraçado, é engraçado para nós, mas para aquela mãe que tá vivendo ali aquela realidade com certeza deve ser triste, que a filha dela falava, eu sou Téria e me identifico como uma formiga. Ela falou assim, então tá bom, a partir de agora você vai dormir no quintal, as roupas que eu dei para você vai devolver, você vai comer barata, porque formiga come barata, né? Você não vai comer mais comida, você não vai usar suas roupas, você não vai dormir aqui dentro de casa, porque eu não gosto de formiga dentro de casa, você vai dormir ali fora na garagem. E é isso, ela fala, não, mudei de ideia. Então, assim, é cômico para nós que estamos vivendo, mas imagina o desespero que aquela mãe deve ter tido quando ela ouviu aquilo, né? Então, acho que a abordagem é muito difícil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar na questão do físico, a gente também tem que pensar nas condições psicológicas para essa pessoa no futuro, né? Concordo. Primeiramente, obrigado pela palestra, Bia. Eu queria saber de quando que datam os registros mais antigos, tanto sobre a identificação com animais ou também com a homossexualidade. Uhum. Você tem essa informação? A homossexualidade, a gente fala isso do século XIX, mas eu acredito que a gente já deve ter falado disso há muito tempo, porque a gente sabe que bem na época das cruzadas, a época das cavernas, a gente tinha pessoas que já tinham comportamentos, né? Existem estudos antropológicos que a gente vê
duas mulheres abraçadas e foram enterradas juntas claramente, não pode ser que tenham sido casal, pode ser que não, mas em posição de proteção e de estarem juntos. Já vi casos de homens também, a gente vê casos na questão de guerras, de homens que tiveram comportamentos homossexuais também. Então acho que é difícil a gente datar a partir deste momento, de fato foi quando começou. Não sei se hoje a ciência consegue chegar, pode ser que eu esteja muito errada, mas pode ser que tenha muita coisa além. Mas em relação a quando o assunto começou a ficar mais popular, né, a questão da homossexualidade, a questão da sexualidade em si, foi meio do século XIX para o final do século XIX, início do século XX, que foi quando começaram a surgir, né, muitos estudos voltados para a saúde mental, para as doenças psicológicas, né. Freud teve um papel muito importante para isso, porque foi o pai não somente da psicanálise, mas muitos concordam que Freud pode ter sido até o precursor de toda a psicologia em si, né, porque foi um dos primeiros que tomou a frente para falar sobre esse assunto, principalmente da sexualidade, porque Freud trabalhava naquela época com as mulheres histéricas, que eram tidas como meretrizes, mulheres doidas, que gostavam muito de sexo e etc. E elas acabavam tendo esses comportamentos por conta disso, e ele descobriu que era só um sofrimento psicológico muito grande, né? E a gente tá falando isso em 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, né? Tanto que ele lança o seu primeiro livro, se eu não me engano, da questão da histeria, no final de 1900, porque ele queria trazer a questão da sexualidade para o novo século, sem saber que o novo século iria começar a partir de 1901, mas foi por conta disso que a gente começou a falar muito sobre o assunto de sexualidade em si, né? Agora, a questão dos Therians, eu vi registro que fala do século XVIII, já, mas naquela época aquela questão da gênese, né, da palavra, né, que é Therian, animal selvagem, e Anthropos, que é homem, que naquela época eram pessoas que pode ser que realmente se transformavam em animais, vai saber de onde que surgiram o folclore disso, né, mas o termo em si era proveniente disso, né, de pessoas que se transformavam em animais selvagens. Era algo muito mais xamânico, algo muito mais de folclore, que foi quando eles começaram a falar sobre o assunto, né, principalmente voltado para homens que se transformavam em lobos, né, que a gente conhece hoje como os lobisomens. Mas o início foi muito mais voltado para a parte folclórica em si, xamânica, algo muito mais fantasiosa do que realidade em si, né? Então, só fazer um ponto que eu pensei aqui, que eu não lembro bem da história, se eu estiver errado vocês me corrigem, mas se eu não me engano, a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu porque estava surgindo novas doenças, né, piores que AIDS. sim. Ou seja, até naquele tempo acho que já existia homossexualidade, algum registro pelo menos, né? Sim. Então, isso era exatamente o que eu ia comentar, que estudando a partir da criação do homem, né, pelos Anunnakis, a interferência de Javé, agora sem falar um pouco da espiritualidade, tá? Nós vemos que a questão sexual do homem já foi um problema desde a criação, sabe? Foi um problema muito grande que toda a miscigenação de raças que vieram interferir no homem, na criação do homem, não conseguiram equilibrar essa parte sexual, sabe? Uhum. Então nós vemos que desde o início a parte sexual do homem era tão desregrada que acontecia muito estupro, sabe? O estupro, por exemplo, era uma coisa que era constante, não existia... Tanto até que retratam um homem da caverna com aquele pedaço de pau que bate na cabeça da mulher e leva puxando o cabelo, sabe? Porque se hoje ainda é desse jeito ridículo, sabe? Os homens, existem tantos homens que não têm esse controle. Que ainda puxa o cabelo da mulher na balada e tudo, exatamente. né? Bem homem das cavernas. Imagina na época que foi criado, eles foram, pelo que tem registros, eles iam tentando, todas essas raças iam tentando equilibrar essa parte sexual do homem e até hoje não deu certo. Uhum. Então o que eu acredito é que, igual você falou, tem um exemplo de Sodoma e Gomorra, né? A destruição foi mais ou menos 2000 a.C., pra você ter noção. Então isso já antecede os gregos, que também tem bastante evidências do homossexualismo, né? Uhum. Então dá para entender que o homossexualismo, do meu ponto de vista, agora acho que vou falar uma coisa muito polêmica, Uhum. é muito consequência,
também existem os casos que são reais, as pessoas que já nascem, né? Mas o que eu vejo, e também que os meus estudos chegam nessa conclusão, é que simplesmente pelo prazer, a pessoa quer experimentar e dá prazer. Então ela chega na conclusão que é bom, se vicia, por causa do desequilíbrio que existe desde a criação do homem, e não consegue mais escapar disso. Eu falo de prova assim por causa da minha escola, na época que eu estava na escola, muitas meninas se consideravam bi simplesmente por terem provado, e elas deixavam claro que elas não nasceram com isso. Então elas falam, mas eu sentia isso desde pequena. O que eu acredito é que, igual eu falei, já existe um desequilíbrio sexual desde que nós nascemos mesmo. Chega na puberdade, piora. Então acabam experimentando e arranjam uma desculpa, um viés de confirmação de que era uma coisa que estava no inconsciente dela e talvez ela se descobriu, sendo que na verdade o que ela criou foi um novo vício. Exato. É muito polêmico a gente falar isso, porque quando a gente fala de uma raiz, a gente está querendo inferir que existe uma cura. É igual uma doença mesmo, né? Tipo, para você ter uma dengue, você tem que ter se picado pelo mosquito que está contaminado, xixi, se você tomar esse remédio, você não vai ter mais, né? Mas, então, é muito difícil a gente falar assim, poxa, uma criança, ela não nasce assim, mas ela viveu, foi para a escola, ela tinha pessoas que eram assim, então aquilo foi colocando na cabeça dela. Ela tinha amiguinha que falava que era, ela queria fazer parte daquele grupo, daí ela falava, não, eu também sou bi. E aí, como adulta, ela cria aquela... Eu não sou cognitiva comportamental, então talvez eu não saiba os termos técnicos, né, certinhos, mas ela associa, ela acaba criando um bloqueio na cabeça dela, uma crença irracional, que ela não quer se relacionar, por exemplo, com homens, porque... sei lá, os meninos que brincavam com ela eram estúpidos e as meninas sempre foram mais carinhosas. É um exemplo muito besta. Então, acho que quando a gente vive numa sociedade onde isso é propagado tanto como uma questão normal, você pode ser quem você quer, não que a gente tenha que falar que ela vai ser curada. Não existe cura gay. Mas será que de fato ela é genuinamente, ou será que ela acabou se envolvendo por conta disso, por medo? Será que ela viveu alguma situação de abuso que bloqueou e ela acha que todas as pessoas vão ser iguais? Então, eu acho que é muito delicado a gente tem que abraçar todo mundo, acho que foi até linkando com o evangelho que eu li, né? A gente tem que amar todo mundo, independentemente, né, dos pecadores, de quem não é, enfim, a gente tem que amar todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não me pergunto se amor também amor é sacrifício, como vocês disseram, mas se amor também significa que você tem que ser conivente com tudo. Será que amor não é também você trazer pontos de reflexão para aquela pessoa? E se de fato, no íntimo do ser dela, ela entender que é aquilo e é tudo bem, então você abraça e você ama aquela pessoa, que ela seja muito feliz na vida dela. Mas será que não tem muitas pessoas que acabaram criando essa verdade em cima de alguma coisa, né, em cima de uma política, em cima de uma realidade que ela está vivendo, em cima de um trauma, em cima de... né, eu conheço pessoas que eu já perguntei, mas que são hoje, que vivem um relacionamento, e perguntei, mas você não... já tentou? Né? Com outro? Não, eu já beijei, mas beijar pra mim já foi o suficiente pra eu saber que não é isso que eu quero. Aí eu me pergunto assim, mas qual que é a diferença na boca de um homem e na boca de uma mulher? Não é a mesma coisa? Se você colocar uma venda, você não vai estar sabendo se você está beijando um homem ou uma mulher, assim, né? Imagino eu, né? Então, como que você sabe que se você só beijou mulheres a sua vida inteira, se você beijar um homem é uma coisa que você tem uma relação com o homem, uma coisa que, nossa, é horrível, né? Não, aí já vi pessoas falando assim, mas eu nunca usei droga e eu sei que eu não gosto. Então, tipo, não dá pra gente comparar, e acaba virando uma bola de neve, um assunto muito polêmico por conta disso, né? Mas parece que a gente não chega, né, numa conclusão por conta disso, porque a gente vive numa sociedade muito perigosa para as pessoas que são de fato homossexuais, acho que principalmente homens, né? Acho que tem um estigma muito maior e mais perigoso. A gente vê muito mais casos de homens
ou mulheres trans, né, homens que se transformaram em mulheres, que têm violência e que são mortos. Quando a gente olha na mídia, a gente vê muito mais casos de homens que morreram de paulada por grupos de outros homens do que com mulheres em si. Então eu entendo um pouco o desconforto de falar sobre esse assunto, eu entendo a questão de ser um assunto muito polêmico, mas as pessoas, elas acabam vestindo muito essa camisa de, tipo, se você não concorda, você está sendo homofóbico, se você está querendo falar comigo sobre o assunto, é porque você está querendo trazer a cura gay. Então, acho que a sociedade como um todo está vivendo muito uma posição, não queria usar a palavra vitimista, mas eu acho que às vezes até uma questão de autopreservação, as pessoas elas acabam não querendo falar sobre o assunto. Eu acho que quando a gente não fala sobre o assunto, a gente não está criando maneiras de pensar. Eu penso muito nisso. Se você não fala sobre, então você acata com tudo que dizem para você. Porque o ato de falar faz com que você reflita. Então, se você não reflete como que de fato aquilo é uma realidade para você, será que é uma realidade sua? Ou será que foi uma realidade imposta? Então, acho que, além da questão, né, do momento progressista e liberal que a gente vive, contribuir para isso, eu acho que essa posição, às vezes, de não querer falar, ou às vezes até de não poder falar, acaba aumentando, né, e às vezes até impedindo as pessoas de fato enxergarem a realidade daquilo que foi programado para elas virem para cá. Eu concordo 100% com o que você disse, que quando a gente... que amar não significa passar o pano, né? Quando a gente ama, a gente se preocupa e a gente tem que expor as coisas de acordo com aquilo que a gente pensa ser melhor para a pessoa, não é simplesmente só aceitar o que ela pensa. Uma mãe que vê um filho colocando o dedo na tomada não vai deixar ele colocar o dedo na tomada só porque, tudo bem, deixa ele experienciar lá. Né? Normal, ela sabe faz que vai parte. fazer mal para ele, por que ela vai permitir ele colocar o dedo na tomada? Né? Eu acho que sobre a questão dessas disforias, dessas identificações atípicas, acho que é a mesma coisa, né? As pessoas precisam ser orientadas, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, porque quem cala consente, né? Como disse. E quando a gente fala que não existe cura gay, eu acho que é muito meio que uma tentativa de, assim, não ofender quem se identifica, sabe? Como homossexual, héteras, porque muitas vezes eles se sentem ofendidos quando você fala que é uma doença, que é um distúrbio psicológico. E se a gente for ver a fundo mesmo, de fato é um distúrbio. Porque, como o próprio se fala, existem meio que dois tipos de homossexuais. Aqueles que são encarnações de espíritos que vieram recentemente de outros planetas, então lá não existia essa questão de identificação de gênero. Então, quando eles vêm pra cá, pra eles tanto Ficam faz. meio perdido, quando né? eles amam, seja lá se for feminino ou masculino. Mas também existem os que são, de fato, por distúrbios mentais, que, como você falou, tem várias causas, né? Tem a questão de querer fazer parte de um grupo, do pertencimento, tem a questão dos traumas, tem a questão da cultura e sociedade em que a criança foi inserida quando era pequena. Então, tem muitos fatores. Mas se existe uma causa, provavelmente existe também uma forma de se reverter isso, sabe? De cura. Então, eu acho que não as pessoas não devem se sentir ofendidas ao ouvir isso, né? Até porque tem a questão reencarnatória, tem a questão da nossa responsabilidade com a nossa reencarnação, com o nosso autoaprimoramento e a transmissão desse DNA aprimorado, né? Como se fala, né? Ninguém veio para a Terra com um útero para deixar ele ali de enfeite. E o homem também não veio com a função reprodutiva para não utilizar, para não deixar aqui a possibilidade de uma melhora para o planeta, sabe? Sim. Então eu acho que tem muito dessa questão espiritual também, né? Sim. E o que me intriga é que, assim, antigamente, por mais que já existisse esses comportamentos atípicos, era pouco falado e aparentemente também eram poucas ocasiões que aconteciam. E nos tempos atuais vem ocorrendo com cada vez mais frequência. Eu queria entender ao que isso se deve, se é pelo fato
de que estão cada vez mais liberais, mais progressistas, ou é o devido ao tipo de espírito que vem reencarnando na Terra? Será? Porque, até onde eu sei, de 1920 para cá, a Terra aumentou uma população de praticamente 6 bilhões de pessoas. Aumentou muito. Até 1920 era 2 bilhões só. Hoje a gente já tem 8. Então, foi uma diferença muito grande. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Dentro de psicologia a gente usa muito o termo que as pessoas elas são seres biopsicossociais e recentemente acrescentamos a palavra espiritual, né? Então eu acho que é um conjunto, às vezes, dos espíritos que estão vindo para cá, porque a gente sabe que a Terra é um planeta prisão, então é um planeta de resgate, então muitas pessoas que estão vindo, que estão reencarnando para cá, são pessoas que já possuem alguma tendência, alguma doença, alguma coisa, e elas precisam melhorar. Só que quando elas entram nesse mundo, falando especificamente aqui do Brasil, porque a gente tem esses casos no Japão, por exemplo, mas é muito mais difícil a gente ver da maneira como acontecem aqui no Brasil. Eu acho que o ambiente influencia muito para isso, né? Tem um estudo muito bobo voltado para, não bobo, mas o nome do estudo é João Bobo, voltado dentro da psicologia, que é do Bandura, que ele tem 2 ambientes, voltado para educação, né, psicoeducação. E aí, em uma sala, eles têm o João Bobo, que é aquele boneco que você bate, ele vai pro chão e volta. E aí, em uma sala, eles colocam isso, as crianças abraçam o João Bobo. Aí entra um adulto, ele abraça aquele João Bobo. Aí todo mundo, as criancinhas, é nosso amiguinho, vamos abraçar, tudo mais. Em uma outra sala, o adulto entra e começa a socar. O João Bobo vai, cai e volta. E as crianças começaram a reproduzir esse comportamento, porque elas enxergaram que era normal você bater no João Bobo. Então, com isso a gente interfere, que a gente aprende muito com o ambiente onde a gente está inserido. Então, eu particularmente, acabo criando essa reflexão que quando se uma pessoa assim tivesse, por exemplo, reencarnado no Japão, na China, onde isso é completamente represado, ou qualquer outro país que acaba tendo uma política que não é progressista, uma política que não é liberal, que você pode fazer o que você quiser para que você não veja o que está acontecendo de fato aí nos bastidores, eu me pergunto se ela teria tido esses mesmos comportamentos. Porque hoje aqui no Brasil a gente é tido como normal você com 12 anos andar com shortinhos curtos, com cropped. Ai, mas todo mundo tem que usar o que você quer. Gente, não é. Todo mundo pode usar o que você quer. Ai, mas até mulheres com burcas são estupradas. Sim, gente, mas uma criança de 8 anos rebolando a bundinha, dançando funk com aquelas músicas que a gente tá ouvindo não é um comportamento normal. Será que se ela tivesse nascido no Japão, aquele espírito, né, quando tivesse criado numa vida ali, será que ela teria tido esses mesmos comportamentos? Então eu acho que é muito de biológico, né? Tem talvez uma questão genético passado, que é a mesma coisa, a questão de você reproduzir, ter filho, que vai ter um aproveitamento, um estudo maior por conta do seu DNA aprimorado. Será que as pessoas que estão vivendo nesse mundo, quando elas estão criando, reproduzindo entre elas não estão propagando um DNA que também traga essa questão da sexualidade aflorada? Né? A questão do psico, que é a questão que a gente vê da sociedade, no sentido de você criar as suas próprias crenças, de você fazer parte de um grupo, de você ser uma pessoa depressiva, sentir solidão e você querer entrar no grupo de Terians porque lá todo mundo é aceito. A questão do social pela sociedade que você vive, e a espiritual, que é um espírito que está precisando de aproveitamento. Então, acho que é uma junção de tudo. Mas, olhando aqui pro Brasil especificamente, eu concordo muito com a questão do Foucault, lá de 1970, quando ele criou esse conceito da biopolítica, né? Deixa as pessoas fazerem o que elas querem, assim elas não estão percebendo, elas estão lá se entretendo, fazendo os baile funk com as criancinhas, e aí no final elas não estão percebendo o que a gente está fazendo de fato, né? Então, eu acho que é um conjunto de tudo. Se você está num ambiente que você pode fazer o que você quer, a liberdade se torna libertinagem, né? Exato. Eu vejo que a lei existe para... Até escrevi aqui que a lei existe para os que não compreendem a sua liberdade, né?
Mas aí quando o problema da liberdade se tornar libertinagem é que um grupo muito grande de pessoas que têm libertinagem começam a alterar a lei, sabe? Por exemplo, nós já vemos que tem leis hoje para proteger isso que, no caso, é um transtorno, né? Então não tem muito sentido, né? Agora, um assunto que eu vou entrar, que eu não estava querendo muito entrar nesse assunto, porque eu não queria prolongar muito, né? Acho que vai surgir mais perguntas, mas é inevitável, né? Acho que essa palestra vai ser exatamente para esse assunto. Que é... Você falou, Bia, uma hora que a gente percebe que na nossa sociedade o homem que se transforma, né? Ou fala que já nasceu, né? Homossexual ou tênion mesmo, ele é o que sofre mais, né? Ele é o que às vezes é mais espancado, coisa assim, né? E infelizmente ou felizmente tem uma resposta para isso, sabe? Que é um outro assunto mais político, um outro assunto mais polêmico, que é a respeito dos papéis, sabe? Isso eu vou falar com base num vídeo, uma vez que eu vi de uma menina na internet que eu acho ela muito inteligente e, nossa, fez eu refletir pra caramba. A gente percebe que, por exemplo, até o século passado, mais ou menos, os papéis do homem ou da mulher na sociedade ainda era uma coisa muito forte. Sim. Então, o homem, no século passado, por exemplo, tinha aquele seu papel de ser um cara mais bruto, né? De ser um super protetor, né? E de normalmente ter o seu lado sexual muito mais ativo, né? E o da mulher, ela também tinha o seu papel, que sempre foi o de ser mais feminina, né? E também era um papel muito forte, né? Naquele tempo a sociedade cobrava muito do papel do homem e também cobrava muito do papel da mulher, Sim. né? E não que eu esteja falando que, nossa, essa é a forma correta, certinha, mas você percebe que no século passado nós encontrávamos muito mais histórias de amor do que hoje em dia, sabe? Na nossa geração hoje em dia tá muito difícil acontecer uma história de amor verdadeira, né? Não tem equilíbrio. E no século passado até as músicas eram mais românticas, sabe? Então, por mais que esses papéis eram super cobrados da sociedade, eles funcionavam, sabe? As histórias de amor aconteciam com mais frequência. E aí o vídeo que essa menina fez, que eu achei muito interessante, é que ela falou que ela percebe que os papéis da mulher veio se acabando com o tempo, né? Justamente por causa sei lá, alguma mulher não queria mais seguir o seu papel que a sociedade pedia. Sim. E começou a lutar contra, aí começou a vir o movimento feminista, né? Sim. E isso aconteceu. Hoje em dia a mulher consegue não ter mais o seu papel do seu lado feminino na sociedade e não ser julgada, justamente por causa do movimento feminista. Agora o homem não. O homem, desde aquele século, manteve o seu papel, sabe? De ser uma pessoa protetora, de ser um másculo, sabe? De ser homem. E até hoje isso é cobrado. Por Sim. mais que não pareça, mas ainda é muito cobrado. Por exemplo, ela usou um exemplo que eu achei muito engraçado, que é de um vídeo, que no vídeo tem duas meninas que estão num lago, e uma das meninas tá gravando a outra, né, a amiga, e a menina que tá mais no fundo, começa a vir uma capivara perto dela. E aí ela tá gravando, né, bonita capivara. E aí essa capivara começa a atacar a amiga, né, que a capivara é um bicho selvagem, né. E aí a menina que tá gravando começa a gritar que nem doida, e aí vem um cara, pula no lago e salva a menina. Aí quando você vai ver o comentário dos vídeos, tá todo mundo xingando o cara, falando, nossa, por que ele não chegou mais rápido? Por que ele não veio logo? Ou seja, o papel do homem de ser esse super protetor ainda é cobrado. Sim. Da menina que tava gravando, ninguém falou nada. Ela podia ter feito alguma coisa. E isso continua, sabe? O papel do homem sempre vai ser cobrado, ainda ele ser o cara super protetor. E quando o homem, nessa sociedade, para de seguir esse seu papel, ele ainda é julgado. Sim. Então, eu acho que é muito mais frequente mesmo a gente ver homens que, quando se transformam em homossexual ou em tênis, ser mais julgado do que uma mulher. Porque, por exemplo, hoje em dia, o movimento feminista conseguiu fazer com que as mulheres tivessem mais essa liberdade ou libertinagem de ser o que ela quiser. E seu papel não ser cobrado, sabe? Eu gosto de pensar que naquela época, de fato, a gente construía muitas histórias de amor, né? Mais histórias dos séculos passados. Mas eu acho que pode ser que não seja nem tanta história de amor. Eu acho que, como era a regra da época, que você tinha que da heteronormatividade e monogâmica,
Eu acho que era muito mais comum a gente ver pessoas que cumpriam os papéis para os quais elas tinham vindo para cá do que exatamente envolver amor. Mas eu sou uma pessoa positiva e eu gosto de pensar que a questão do amor era mais comum naquela época, né? Aí a gente já vê um ponto que é a questão da política, a questão de regras impostas na sociedade. Naquela época, que foi quando a gente começou a falar de sexualidade, você não podia falar que você sentia atração por outras pessoas, né? Mas a gente começa a ver que o estudo da sexualidade começou basicamente com mulheres, né, eram voltadas para mulheres que eram consideradas históricas, muito embora lá nos anos de 1800 e pouquinho existia um Charcot, que tinha um hospital psiquiátrico, que foi lá que o Freud começou a ter as suas primeiras aulas, e ele foi o primeiro a falar também de histeria voltada para homens, não apenas para mulheres que eram consideradas histéricas. Eu acho que essa questão de papel masculino envolve muito a questão da estrutura, também envolve a questão do papel, né, da mulher de ser o lado amoroso e do homem ser a força bruta, né, popular, né, dito popular, do relacionamento. Então eu acho que quando foge isso, de fato, gera um desconforto, porque tem a crença inconsciente de que o homem tem que ser aquela pessoa que vai prover, e a mulher, ela tem que ser a pessoa submissa, a pessoa que vai ficar ali para cuidar de tudo, né? O movimento feminista, ele entrou, na verdade, em alta quando as mulheres, elas queriam receber essas condições de trabalho, né? Então, eu acho que hoje a gente acabou distorcendo muito um movimento que na época foi muito importante, né? Que era também, se a gente for pensar, uma fuga do homem também desse papel de ser ele somente o provedor e ter uma parceira de vida que iria trabalhar ali com ele e ambos iam cuidar da casa, né, trocar um pouco, misturar um pouco, mesclar um pouco os papéis. Só que eu acho que com a sociedade, com a política, com tudo, eu acho que essa briga foi indo para caminhos que talvez como uma forma de justificativa para a libertinagem, por exemplo, né? Então eu acho que muito dessa questão a favor do aborto, a favor de você ser quem você quer, vem muito mais da questão política em si do que algo voltado do movimento, né? Porque eu me considero feminista nessa questão de que a mulher pode trabalhar, é justo que ela tenha os mesmos salários que os homens, né, que tenha as mesmas condições de trabalho, mas eu não concordo com a questão de que meu corpo, minhas regras, né, você faz o que você quer, mas isso é uma opinião pessoal minha e eu não quero que as pessoas concordem com a minha opinião, cada um pode ter a opinião que quer, né, mas acho que quando a questão do homem é muito mais enraizada essa crença, né, e principalmente de homem para homem, acho que quando vê que aquela pessoa, né, enfim, se assumiu e tudo mais, acho que acaba gerando um gatilho ali, né? Mas o que é muito estranho, porque os casos de homossexualismo a gente vê muito mais em homens no passado do que em mulheres em si. Talvez pela questão da espiritualidade, que a gente já comentou, que de fato os espíritos homossexuais, eles acabam reencarnando em homens, então talvez seja mais justificado, mas também pela questão que eles passavam muito tempo fora de casa, passavam anos navegando para descobrir novos continentes, não tinha uma mulher lá, então eles não tinha a questão do controle dos seus desejos, então a maneira como eles tinham para extravasar com outros homens, que a gente vê inclusive hoje isso dentro de prisão, né? Então eu acho que é um conjunto de assuntos que a gente vai falando, né? Mas acho que principalmente é a questão do inconsciente mesmo, dessa crença de que o homem tem que prover, né? Tudo. Eu acho que ele fugiu muito, né, do assunto do movimento feminista, porque realmente era para ser uma coisa para a lei ser justa para os dois lados, né? Mas fugiu completamente, sabe? Virou mais um conceito onde a mulher deixa de ser feminina, sabe? E eu não acho que, por mais que tenha esse inconsciente coletivo de que o homem é esse que vai prover, né, o que vai proteger, né, eu até que concordo, sabe? Se for pensar do lado científico, físico, tá certo, né? O homem é o que tem mais força, né? E só que o papel da menina, da mulher, eu acho que foi visto depois com os movimentos, né, muito forte, como uma fragilidade, sabe? Se a mulher for aquela que tem que, sei lá, ser a submissa ou a que é mais carinhosa, então ela é frágil.
E não é isso, sabe? Nós até fez uma palestra onde a gente tava falando que quem ama muito é esse que tá certo, sabe? Não tá errado amar demais. Acho que do ponto de vista... O mais forte é o que ama muito. Do ponto de vista espiritual, acho que a mulher é a força da casa. Eu prefiro acreditar, eu gosto de acreditar que o lado feminino, igual o Alci já falou muitas vezes pra nós, é o que mais se assemelha, sabe, ao exemplo de Deus, de amor, né? Esse papel de a mulher ser a que dá a luz, que dá amor, que está se preocupando em cuidar, em como que essa pessoa vai estar, é um papel super forte, sabe? Nossa, é o melhor papel. Eu não acho que é. Então eu acho que essa luta que fez o movimento feminista começar a fazer a mulher se tornar mais masculina, parece até que foi um plano assim do umbral que deu certo, sabe? Porque aí o melhor papel, o exemplo de amor que a gente teve agora tá acabando, sabe? Agora as mulheres estão se tornando mais masculinas e só resta aceitar e acabou, sabe? Eu acompanho uma moça no Instagram que ela faz a rotina dela, da casa dela. Eles eram muito amigos, casaram, enfim. E eles tiveram um filhinho e ela mostra a rotina dela com a vida. Então, o marido trabalha à noite, aí ela acorda, ela cuida da casa, ela tem uma rotina assim, singelo, muito, muito meigo, sabe? Muito amorosa. E ela vai fazendo a comidinha, vai gravando os vídeos dela, e o pessoal fala, ai, mas ela fica só o dia inteiro cuidando da casa. Ai, mas vai saber se ele de fato ama você, vai saber o que ele faz no trabalho. E ficam fazendo uns comentários assim que eu falo, gente. Então, assim, até para mulher que volta para as raízes, muito entre aspas, esse termo, né, por falta de um termo melhor, para a mulher que se encontra dentro do papel, né, espiritual, enfim, da mulher, a questão de prover, de cuidar, da parte do prover do amor, né, de ser o imã, a âncora ali daquele lar, para dar amor para as crianças, educar, nutrir, para cuidar do marido, enfim, do papel que a gente crê que deveria ser, né, o da mulher, a sociedade acaba tentando corromper de alguma forma e é tida como normal também, né? Então, a mesma questão das traições que a gente vê, o homem trair, tudo bem, aumentou os estímulos, a mulher trai, nossa, que absurdo, e aí vai pra mídia, né? Então, acho que é muito polêmico nisso. Quando a gente fala um pouco mais do que eu penso agora, quando a gente fala desses assuntos um pouco mais, né, que sejam polêmicos ou alguma coisa do tipo, eu gosto muito de dividir eles na minha cabeça entre o que é fato, o que é um pensamento meu, e eu vou acrescentando as coisas. Então, por exemplo, do ponto de vista biológico, né, a gente como espécie tem o macho e a fêmea, tem o homem e a mulher, com os cromossomos XY e XX, fato, né? Do ponto de vista espiritual, né, tirando um pouco a parte biológica, a mulher é mais evoluída, fato. E por esse fato, ela vem com esse dom de gerar a vida, né? Então ela vem com esse propósito já pelo fato de ser mais evoluída. Então, levando isso em consideração, a gente tem como a mulher sendo algo mais avançado que o homem, né? E levando isso em conclusão, perdi o fio do raciocínio. E a gente levando isso em conclusão, a pessoa, aquele ser que é mais evoluído, ele tem menos necessidade de se mostrar, ele tem menos necessidade de alimentar o ego, ele tem uma humildade mais avançada. Então, quando a gente coloca isso num termo de sociedade, a mulher não é que ela era reprimida ou ela era mais frágil, ela não, na verdade, na essência do espírito, da alma da mulher, elas não têm essas mesmas necessidades que o homem. E aí eu acho que entra, aí vai um pouco a gente vai acrescentando, né, os problemas que a sociedade, os movimentos políticos foram introduzindo e tomando certos pontos vulneráveis, né, do inconsciente do ser humano como estratégia,
que desenvolveram isso, né? Tanto a parte a vulnerabilidade da homossexualidade, tanto do homem, né, quanto da mulher, as outras patologias de disforia de gênero, e foram tomando isso como uma forma de estratégia para manipular e fazer aquilo que eles bem entendem. Mas quando a gente olha a essência espiritual, o porquê, né, a gente vê que a mulher está bem acima, e, né, e com isso a gente consegue ter um pouco mais de clareza, né, para as coisas que estão acontecendo aqui hoje. E é bem triste, né? Então, acho que é isso. O Léo, fazendo um complemento sobre o incrível que é as mulheres, né? Eu li uma vez no livro A Semente da Mostarda, do Osho, que ele explicava como funcionava diferente a cabeça do homem e da mulher, porque no livro de Tomé, ele tem uma parte que Jesus falava que, eu não lembro qual dos discípulos que falou, que não podia ainda as mulheres não sei o quê, porque elas não eram evoluídas o suficiente. Aí Jesus respondeu falando que não se preocupem, porque eu hei de transformá-las em homens e os homens em mulheres. Nisso ele estava dizendo sobre o equilíbrio, que eu acho que é o que está acontecendo hoje em dia depois do feminismo, do lado bom do feminismo. Eu queria fazer um desenho rapidinho na lousa só para explicar como que eu entendi essa frase dele. É como se o homem e a mulher estivessem no mesmo lugar, na casa. Aí eu faço um círculo aqui só para explicar e o outro círculo mais longe. A mulher, ela tem a capacidade de estar com a mente aqui, ó. Ela tá no perto, ela tá no presente, ela tá cuidando do que tá ali. Ela mantém a casa, ela consegue cuidar do filho com o máximo de atenção, sabe? Ela consegue ter atenção para fazer a comida e essas coisas. Enquanto o homem tá nessa área. Muitas das vezes, mesmo que o homem está em casa, ele não está focado no que está acontecendo ali no ambiente. Ele está focado no serviço, no que vai acontecer no próximo dia, e como que ele vai trazer o dinheiro para casa. Por isso que, por exemplo, as mulheres geralmente se interessam mais por fofoca dos vizinhos, coisas próximas, enquanto o homem está muito preocupado com outras coisas e deixa a casa muito bagunçada, não consegue focar em deixar um ambiente melhor. Eu achei essa explicação dele muito inteligente. Acho que isso aqui pra mim resolve tudo, né? O yin e o yang, Uhum. né? Não sei se é desse lado ou se é do outro, mas a intenção é que vale. É a questão do equilíbrio, né? Eu acho que todo homem tem que ter o feminino dentro de si, toda mulher tem que ter o masculino dentro de si. Porque é a questão até de arquétipos, né? Que Jung fala bastante. Isso. O arquétipo do homem, o arquétipo da mulher, que são os papéis que a gente vai construindo, né? E a questão de você... A mulher, ela precisa ter a força também do homem, né? Porque senão ela não consegue resolver os problemas sozinhas. Não no sentido de força física, mas a questão da resiliência, a questão de lutar, você saber resolver problemas sozinha, você não precisar depender do outro. Assim como o homem também precisa da calmaria da mulher, da paciência. A gente defumando a casa ontem, caiu um negócio no chão, o Léo pegando fogo, né, ali no chão, nosso chão de madeira, e sai da frente! Aí eu fui lá e comecei a pisar. Eu apaguei. Então, assim, isso é muito importante, né? Essa questão de, tipo, calma, vamos resolver as coisas, a questão do amor, do cuidado. Então, eu acho que atingir esse equilíbrio é uma coisa muito importante, né? Todo homem tem que ter um lado feminino dentro dele, toda mulher precisa ter um lado masculino também. E assim eles entram numa sinergia, né? Sim. O que eu vejo é que quando o homem foi criado, né? Não o homem, o ser humano, ele tinha simplesmente o intuito de ser uma ferramenta, né? Então, acredito que por isso que foi feita essa separação tão grotesca, que era justamente nessa intenção que você falou, que é manter as coisas, sabe? Se o homem for exatamente assim e a mulher for exatamente assim, as coisas vão dar certo. Mas, biologicamente e inconscientemente, eles não foram feitos perfeitos. Então, Javé dava as ordens, falava, ó, você se comporta assim e você assim, que aí vai dar certo. Só que com o tempo eles não iam conseguindo e foi virando mais desequilíbrio.
Sim. E aí, hoje em dia, nós estamos na época que, com os ensinamentos de Jesus e com a ajuda do feminismo verdadeiro, estamos conseguindo trazer de novo um equilíbrio muito bom. A gente também acho que a gente tem que levar em consideração o fator evolutivo, né? A gente, como está evoluindo, né, como espécie, com o decorrer do tempo, é que a mente do homem acaba se equiparando em algum momento, ou chegando próximo, né, da evolução do que é a mulher, tanto é que numa teoria reencarnatória, a tendência é que um dia nós iremos reencarnar como mulher, pelo fato de estarmos mais evoluídos. Então, juntando isso com a nossa evolução biológica e, consequentemente, mental, a tendência é que o homem também vá ficando um pouco mais feminino, menos agressivo, mais amoroso, né? Então, a discrepância de tempo comparando os homens de antigamente, né? Você vê que os homens antigamente, eles na grande maioria eram todos muito maiores, muito mais musculosos, muito mais brutos, e hoje nem tanto, né? Então, posso até jogar minha história aqui no meio, né? À toa que eu escolher vir na skin de frango, né? Nessa reencarnação, para eu não conseguir adquirir massa e não usar isso como uma forma de intimidar o próximo, né? Então, o que eu tenho entendimento da minha própria história é eu trabalhar muito mais o fator amor do que o fator, né, biológico, né? Que seria a função do homem. Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Sim. Só terminando, eu falei, Dani, que tá dando certo essa evolução, né? Mas eu também esqueci de falar que realmente as trevas estão no meio atrapalhando tudo, né? Com certeza. Colocando a promiscuidade, acabando com tudo. E acho que é importante também a gente colocar isso fazendo uma divisão um pouco mais em relação a nós, né? Que nós temos os estudos, nós temos a orientação, né? A gente sabe onde buscar hoje por conta das orientações que a gente teve, e a grande maioria lá fora não tem, né? Então, sempre importante trabalhar o amor nesses pontos, paciência, né? Não tentar trazer ou falar desses assuntos de uma forma que acabe magoando o próximo. Que aí entra na questão da religião, né? Não é todo mundo que está no nível espiritual para conseguir receber a sua verdade. Exatamente. Então, acho que até acaba sendo um assunto polêmico de você falar com outras pessoas. Pode ser que elas estejam só na skin dela de vitimismo ou na questão de autodefesa, mas também pode ser que elas nem estejam preparadas mesmo, né, para ouvir isso. Falar igual você fala, que ele tem amigos que são homossexuais verdadeiros mesmo, que eles entendem eles são. Ao mesmo tempo que se você falar para uma pessoa que isso não é normal, ela pode homofóbico, chama a polícia, né? Então vai muito de nível espiritual. Eu acho que esse equilíbrio entre o yin e yang, né, entre as polaridades masculina e feminina, elas estão muito ligadas à evolução espiritual. Só que as pessoas, eu acho que elas acabaram confundindo, sabe? Porque a nossa sociedade, ela é muito pautada em extremos, sabe? A gente vê aí essas divergências, essas diferenciações, esquerda, direita, machismo, feminismo e assim por diante, vários extremos, né? E eu acho que a questão do masculino e feminino, ela deve se reter apenas no sentido psicológico. Então, o homem, como já dizia Jung, ele tem a polaridade ânima e ânimos, né? Que é o lado masculino e feminino. Obviamente que o masculino predomina na psique dele, mas existe também a polaridade feminina, ele precisa saber equilibrar esses dois lados. E a mulher, obviamente, tem a polaridade feminina como predominante e a masculina ali como, digamos assim, um suporte. E ela também precisa saber equilibrar isso. Agora, parece que a sociedade está tentando trazer isso para as responsabilidades encarnatórias, sabe? Digamos assim, para as responsabilidades do dia a dia. Então, esse equilíbrio que deveria ser só psicológico, estão tentando trazer
para a vida da pessoa. Então, o homem que ele tem esse papel de ser o provedor, de ser o protetor, ele tá meio que perdendo esse papel e meio que começando a ficar afeminado, perdendo essa noção de responsabilidade, de suas obrigações, e a mulher a mesma coisa, estão tentando colocar a mulher num papel de homem, sabe, de ela ser provedora, dela competir no mercado de trabalho com o homem, sabe. Então, uma coisa que deveria ser só psicológica, um equilíbrio que é bom até emocionalmente para o homem, porque se ele é muito masculino, ele reprime a parte feminina dele, ele acaba criando problemas, acaba criando complexos psicológicos. E a mulher é a mesma coisa, a gente tem que dar o ouvido para os dois lados, né, que nós temos internamente. E até se diz, né, que a criação, por si só, partir do princípio yin yang, né, era um uno que se dividiu para poder se expressar, mas essa reunificação também simboliza a iluminação espiritual, né? Então não é sobre mudar as responsabilidades e obrigações mundanas, mas sim sobre algo interior, algo mais energético. A gente até fala disso, né, em Cartas de Cristo, né, da questão da polaridade, né, do homem ser a força, da mulher trazer mais a questão da consciência divina, né, a gente já vê isso também, né. Então, a gente percebe que não é apenas uma teoria, 2 teorias, 3 teorias, né. Levando em consideração que a nossa evolução é quase como que uma escada, sabe, que a gente vai subindo os degraus, eu acho que o degrau mais importante, assim, é o de você saber lidar com esse seu papel que você veio ao mundo, né? Porque a gente sabe que nada é eterno, sabe? Não é porque hoje eu sou homem, eu tô lidando com meus papéis de homem, sendo um homem na sociedade, que eu sou isso para sempre, sabe? Lógico que à medida que eu for evoluindo, esse lado vai se equilibrando, o lado feminino vai se equilibrando, né? Mas eu acho que uma forma de você dar um passo, de subir um degrau, até pro lado espiritual, né? Você alcançar um equilíbrio espiritual maior, é você sabendo lidar com o seu papel na carne, sabe? É tipo você, antes de tentar limpar o segundo andar, você limpa o primeiro andar, né? E o que eu acho muito triste, agora falando de novo dos Therions, ou de toda doença mental que vem, é que é quase como que andar para trás, sabe? Sim. Porque tem a pessoa que fica estagnada naquilo que ela é, ou seja, ela acredita que ela é a carne, ela acredita que ela é essa pessoa e ela fica estagnada, né? Ela não consegue dar um passo para cima. Só que essas pessoas com esses problemas, eles dão um passo para trás, sabe? Porque eles não aceitam nem que eles são humanos e tentam virar um animal, sabe? Tenta regredir mais ainda, em vez de evoluir para não ser mais nem humano, né? Porque eu acredito que o nosso papel aqui como todo esse trabalho que a gente está fazendo com as palestras, né, de universalista, é de tentar mostrar que nem humano nós somos, sabe? Esse corpo humano aqui é só passageiro, né? Só para aprender. No fim, a gente vai deixar de ser isso algum dia e ser um ser de luz, né? E agora tentar defender um direito onde você nem humano é mais, você é menor que isso ainda, né? Você é um animal, é completamente contra a escala evolucionária do ser, sabe? Eu tenho um exemplo palpável que mostra também que às vezes a pessoa que não é só que ela quer, porque ela se identifica com o espírito de um animal, etc. Mas é também pela questão, como a gente percebe que é algo muito da sociedade em si, que é um casal, eles são parados, um casal homossexual, eles são parados, acho que eu te mostrei esse vídeo, eles são parados pela polícia, acho que eles moram nos Estados Unidos, e aí o motorista é um cachorro e o cara que tá filmando é o dono dele. E aí ele fala, né, qual que é o se você tá de que estava dirigindo numa velocidade acima do permitida, ele pede a carteira, ele dá uma carteirinha de cachorro. Aí ele fala, acho que ele pergunta, né, ele feliz se eles eram um casal e tal, ele fala, eu não tô ofendido porque você achou que a gente era um casal, eu tô ofendido porque eu sou o dono dele. Aí eu falei assim, então tá bom, então a gente vai lá no canil,
né? A gente vai prender ele, porque ele não quer apresentar um documento de identidade, depois tem que pagar $20 para tirar ele lá do canil, não sei o que, tudo mais. Depois a gente pode, se você quiser, ver um veterinário para ver se as suas vacinas estão em dia, para ver se você é um dono consciente, não sei o que. Aí ele vira para eu e fala assim, não tem $20. Ele fala, eu também não, vou querer dar a identidade dele. Então, como que a gente também percebe essa questão de querer fazer com que a pessoa engula, né, aquilo, não é nem só a questão de você dar escada evolucionária, porque a pessoa ela sabe que ela não é aquilo, mas a questão às vezes de você querer fazer um papel que você sabe que está errado e você ainda querer que a pessoa engula, tipo, ao invés dele achar que ele estava sendo preconceituoso por inferir que os dois eram casal, ele ficou chateado porque ele é o dono da pessoa. Gente, eu acho que eu não sou dona da minha própria vida, às vezes, e não sou mesmo, né? Tem muita coisa, tem livre-arbítrio, mas tem muita coisa que a gente não manda, né, no plano. Então, como que você acha que você pode ser um dono de uma pessoa? E aí, quando ele percebeu toda a fantasia dele de fato acontecendo, tipo, você vai para um canil, você tem que pagar $20, mas eu assim, peraí, acho que eu sou um homem, eu sou humano. Nessa hora volta, né? Eles tentam infringir a lei com essa libertinagem, né? Mas o problema mesmo é que eu acho que se acontecesse de um grande grupo de pessoas fazendo isso, alguma hora eles iam conseguir, sabe? Alguma hora a lei ia se tornar ao lado deles, sabe, de novo. Sim. Bom, só para concluir então, acho que está dando nossa hora também, eu acho que queria só explicar as consequências então de levar uma vida do homossexual, segundo o que nós temos, porque tem muitas pessoas que buscam, eu acho que eu sinto isso, vou procurar na Bíblia, né, qual vai ser minhas consequências. Pela Bíblia, eu já fiz um debate sobre isso também, é condenável pela Bíblia, mas do lado espiritual, o que eu vejo de mais problema na homossexualidade não é nem a homossexualidade em si, mas é a promiscuidade que nasce junto com o sentimento que nasce junto quando a pessoa fala, eu vou assumir o meu lado homossexual. E parece que a visão de sexo que eles pegam é muito feia, sabe? Não mais feia do que a dos héteros. Por exemplo, vai chegar o carnaval agora, vai ser uma coisa ridícula. Mas, do mesmo jeito que tem o carnaval, que é uma coisa ridícula, eles inventam as passeatas, né, LGBT, que também é uma coisa regada a sexo descontrolado. E, do meu ponto de vista, eu posso estar errado, tá? Se eu estiver errado, você me confirma. Mas os dados provam que a maioria dos homossexuais estão relacionados com essa promiscuidade, tipo 70%, e pouquíssimos são os casos que é realmente de amor. Então, nesse caso, as consequências é a mesma do vício, né? Porque quando a pessoa morre, ela vai querer ir atrás disso, não vai deixar nunca esse corpo humano. E do mesmo jeito que um hétero, eu acredito que essa sujeira na troca de fluidos acaba sendo muito feia. Agora, na questão do homem que já entendeu o que é o amor, que o sexo homossexual, mas é regado ao amor ali, né? É um casal. Ainda, vocês me corrigem se eu estiver errado, pelo que eu vejo, ainda existe uma consequência que acaba sendo menor, mas ainda existe essa consequência. Não é eu querendo julgar, mas é só a mesma coisa que você falar, pulei aqui, a gravidade funcionou, bateu. Não é eu que estou decidindo. E se eu pudesse mudar isso, eu mudaria, mas acho que é interessante deixar claro que existem sim consequências, né? E eu acho que não é que existe uma cura para isso, mas o único jeito de escapar e deixar isso mais fraco é a mesma situação de um homem que é hétero e só que ele tem essa força sexual muito forte em si. O que resolve isso? É muita meditação e estudo espiritual para que a parte carnal se torne mais fraca. Nós falamos já sobre isso hoje, né? Mas só reforçando, estudando, nós cada vez vamos seguindo um caminho que é progressivo assim, não é com tudo, sabe? Não é do dia para a noite que nós vamos deixar de ser tirar essas partes negativas de nós e simplesmente a parte carnal vai morrendo aos poucos e a parte espiritual se torna mais forte. Então, a disciplina acaba já diminuindo muitos karmas. Por exemplo, um homem que é tarado, ele ainda que não faça nada físico,
ele ainda tem no seu consciente essa parte que atormenta. Mas ele já tendo o controle de não fazer, já é uma melhora. E que com o tempo, o mental também melhora. Eu acho que é isso que é o que os homossexuais, essas pessoas que têm os Therians, deveriam seguir, né? Primeiro, controlar, não colocar para fora isso de uma forma muito feia. E com o tempo, esse sentimento, esse mental vai diminuindo bem aos poucos. Eu acho que é trazer o que é exatamente o nosso propósito, né? Fazer com que as pessoas reflitam mais, para que elas fiquem mais controladas, entram em equilíbrio, né? Trazendo a questão do que a gente falou do Yin Yang, entram em equilíbrio com o seu eu, e a partir disso elas vão querer entender mais coisas, e a partir disso elas começam a estudar, e a partir disso elas começam a entender, e aí, quem sabe, daqui a muitos anos, né, a maior parte da população vai estar seguindo um caminho mais saudável, e a tendência é que essas patologias, esses distúrbios, sendo da homossexualidade ou não, eles vão desaparecendo com o tempo. Então, acho que o intuito é fazer as pessoas refletirem, a gente continuar trabalhando o amor, o não julgar, né, respeitar o livre-arbítrio, e acho que é isso. É o foco. Com certeza. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Certo. É isso aí, gente. Fazer oração final? Eu acho que você joguei no WhatsApp, talvez uma mensagem. É um agradecimento. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta de Nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres de Jesus e de Deus Pai Amantíssimo. Amém. Amém. Isso aí. Abraço positivo. Obrigado, gente.